Senhor, muito obrigado por esta manhã e muito obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos e nos deu a Tua palavra para nos guiar, nos alimentar, nos conduzir e nos preencher de Ti mesmo. E nós pedimos que nesse momento essa obra poderosa de instrução espiritual aconteça na nossa história. E assim nós vamos glorificar o Teu nome. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 5, vamos abrir a Sagrada Escritura. Irmãos, nós vamos ler do verso 1 ao 6. No entanto, a nossa meditação de fato será do verso 4 ao verso 6. Nós vamos ler do primeiro verso apenas para vocês se situarem novamente aí no texto. Tiago 5:1 diz o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. Meus irmãos, eu disse para vocês, obrigado, que essa é a declaração mais forte, mais contundente de Tiago ao longo da sua carta. Na semana anterior que pregamos, nós intitulamos essa passagem de A Condenação dos Adoradores de Mamon. E nós utilizamos esse tema para deixar claro para os irmãos que Tiago não está se dirigindo a cristãos verdadeiros. Ele está falando com crentes nominais. Isto é, ricos que estavam entre os crentes da igreja, mas de fato eles não tinham Jesus como Senhor da própria vida. Eles amavam o dinheiro, eles adoravam as posses, eles cultuavam Mamon e não o Deus verdadeiro. E Tiago endereçou nos primeiros versículos uma forte palavra de condenação a esses ricos cristãos nominais, dizendo, dentre várias coisas, que já havia chegado a hora de eles chorarem desesperadamente, porque a riqueza deles serviria de combustível para alimentar o fogo que um dia iria devorá-los. Nós falamos isso na última mensagem. Nós ressaltamos também, irmãos, que Tiago apresenta o relacionamento entre nós e o dinheiro como sendo um dos testes da verdadeira fé. Isto é, a aproximação que nós temos da riqueza acaba testemunhando a condição da nossa alma. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, falou que se a sua última preocupação, se a preocupação suprema da sua vida é acumular uma fortuna aqui, isso indica que o seu coração está no dinheiro. Contudo, se a sua energia é dedicada a formar um tesouro de comunhão e serviço a Deus, isso indica que a bússola do seu coração aponta para o céu. Então Jesus falou que amor ao dinheiro e amor a Deus se excluem. Não cabem, portanto, dentro do mesmo coração. Hoje nós vamos terminar esse parágrafo, nós vamos dar continuidade a ele. E vocês vão perceber que, além de todos os pecados que esses homens haviam cometido ao idolatrar o dinheiro, eles haviam acrescentado um pecado terrível às muitas transgressões que eles já cometiam, que era o fato de que eles haviam adquirido riquezas de uma forma injusta, esmagando cristãos pobres. Então eles não só adoravam o dinheiro,
como eles também eram corruptos. Eles estavam enriquecendo, tomando o dinheiro dos cristãos pobres. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui na nossa abordagem. Então, nós vamos começar no versículo 4, e vocês podem ver aqui no versículo 4 o pecado que esses homens estavam cometendo, além da adoração ao dinheiro, o pecado de fraude. Então, no verso 4 é dito assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Veja, meus irmãos, que ele fala aqui dos trabalhadores que ceifaram os campos. Tiago aqui está falando de uma figura muito comum no judaísmo antigo, a figura do jornaleiro. O jornaleiro era aquele que trabalhava uma jornada. Era o que nós chamaríamos hoje de uma espécie de um diarista. Então o diarista era uma pessoa normalmente muito pobre, e que assim que amanhecia o dia procurava um local central da cidade, e lá ele ficava de prontidão, aguardando que um homem rico, um homem dono de campos, aparecesse e o contratasse por um dia de trabalho. Você deve lembrar de Mateus capítulo 20, que Jesus contou uma parábola em que ele faz referência ao jornaleiro, de um homem rico que chegou lá e tinha pessoas desocupadas. Ele chamou um para trabalhar às 9 da manhã, ele chamou outro para trabalhar ao meio-dia, ele chamou outro para trabalhar às 5 horas da tarde, e depois ele veio pagando e pagou o valor de uma diária, tanto para o que tinha trabalhado o dia todo, como para aquele que tinha trabalhado uma hora só. E aquele que trabalhou uma hora, o que tinha trabalhado o dia inteiro, se sentiu injustiçado. Vocês lembram dessa história? E ela remonta aqui essa figura do jornaleiro. Na lei de Moisés, irmãos, estava estabelecido que o jornaleiro tinha que receber o seu pagamento no final do expediente de trabalho. Então, assim que entardecesse, ele tinha que receber imediatamente o seu pagamento, porque ele dependia daquele dinheiro para sua família sobreviver. Então, é por isso que era tão pecaminoso, tão vil, uma pessoa reter o dinheiro de um jornaleiro. E nós estamos lendo aqui em Tiago que esse era precisamente o pecado cometido por esses cristãos nominais ricos. Tiago está dizendo assim: esses cristãos pobres, aqui são cristãos, esses cristãos pobres trabalharam na terra de vocês, colheram o fruto de vocês, e vocês estão fraudando o salário deles. Então não é que Tiago está dizendo que eles estavam atrasando o pagamento, que eles estavam juntando dinheiro na semana para pagar só no final de semana. Não, eles estavam retendo o dinheiro. E reter aqui significa literalmente reter por fraude. Esses homens, eles se recusavam a pagar, eles se recusavam a dar o salário desses homens que dependiam daquele pequeno valor para poder alimentar a sua família no dia seguinte. Então esse era o pecado que esses homens estavam cometendo. E Tiago, irmãos, eleva aqui uma palavra de condenação a esses homens. Ele diz que o salário retido desses jornaleiros estava clamando. Veja aí que é isso que está no final, no meio do verso 4. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Isso aqui é importante. Mais uma vez aqui, irmãos, Tiago está personificando o dinheiro. Quem lembra da última pregação, nós comentamos que Tiago retrata o dinheiro dos ricos como sendo uma espécie de um ser medonho que se transforma em um acusador carrasco que primeiro iria testemunhar contra eles e depois iria devorar as carnes deles. Tiago falou isso no verso 3. E aqui Tiago, ele atribui a personalidade ao dinheiro, representando o dinheiro na figura de um homem que está preso. Então você deve imaginar aqui um homem que foi preso injustamente, que está encarcerado, e lá do seu cárcere, ele fica gritando contra as injustiças daquela pessoa que o colocou na prisão. Então o Tiago está usando essa imagem para dizer: o dinheiro desses trabalhadores está clamando. O dinheiro desses trabalhadores é como uma pessoa presa que está gritando as injustiças praticadas contra ela. É possível aqui você ver um eco de Gênesis 4:10. Lembra que Deus foi até Caim e ele disse o que para Caim? O sangue do teu irmão
clama por justiça. É possível você ver um eco aqui. Então, irmãos, o Tiago está informando aqui que não estava passando despercebido aquilo que estava acontecendo. Do mesmo jeito que Caim tentou esconder que havia cometido um crime terrível, mas o próprio sangue derramado na terra estava demandando a justiça divina, a mesma coisa estava acontecendo aqui. Esses homens estavam às escondidas, retendo o dinheiro dos trabalhadores para bancar os seus próprios luxos, como nós vamos ver a seguir, mas o dinheiro desses trabalhadores retidos estava clamando por uma intervenção do Senhor para que essa situação fosse mudada. A pergunta que fica aqui, irmãos, é: Deus ouve esse tipo de clamor? Você pode ver isso no final do verso 4. Depois de dizer que o salário retido com fraude está clamando, Tiago acrescenta: e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve esse tipo de clamor? É claro que Deus ouve. Aqui, irmãos, há uma alusão a Deuteronômio 24:15. Eu queria que você deixasse Tiago marcado aí, que nós vamos usar as duas referências ao mesmo tempo. E fosse, por favor, lá no Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 24. E você analisasse comigo ali a passagem que está sendo aludida aqui por Tiago no Novo Testamento. Lembra que Tiago está escrevendo para um público eminentemente judaico. Então essas pessoas, elas estavam muito ambientadas com passagens como essa que nós estamos lendo aqui. Então o Deuteronômio 24:15 declara assim, falando vamos ler o 14 só para vocês pegarem o fio aí do argumento. Ele diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e em ti haja pecado. Vocês estão vendo como se parece muito com o que Tiago está dizendo? Então Tiago está ecoando esse ensino do Antigo Testamento. Então o ensino aqui de Deus para o povo de Israel é: a pessoa de posses precisa pagar o salário do jornalista ao final do dia, porque esses homens são pobres, eles dependem daquele salário do dia para comer. E se eles não fizessem isso, aqueles homens famintos iriam dobrar os seus joelhos diante de Deus, e o Senhor ia considerar esses homens ricos como sendo pecadores. Então Tiago está falando disso. Mas vocês devem ter percebido que Tiago, ele expandiu esse ensino do Antigo Testamento. Ele foi um pouco mais longe. Veja comigo lá, volte para o versículo 4, e agora você pode comparar as duas referências. Ele diz assim, estou lendo a última parte do verso 4. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essa expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão muito comum e muito importante no Antigo Testamento. Quando a Bíblia apresenta Senhor dos Exércitos, é para retratar Deus como sendo um general todo-poderoso, que faz justiça, que comanda todos os poderes do mundo, seja o mundo visível ou o mundo espiritual. Então, quando a Bíblia fala do Senhor dos Exércitos, ele está falando, por exemplo, que Deus controla a natureza, que Deus usa a natureza para os seus propósitos. Ele está falando que Deus coordena reis que se levantam, reis que caem, impérios que se sustentam, impérios que caem. Deus tem o poder de todas essas coisas. Deus é o dono dos anjos, ele movimenta os exércitos celestiais como ele quer. Então, Tiago acrescenta essa informação que não está lá nas palavras de Moisés. Então o que ele quer dizer aqui, juntando as duas coisas? Ele está dizendo basicamente o seguinte, que esses homens oprimidos, eles estão levantando a sua voz em oração a Deus. E o resultado dessas orações é que elas vão chegar no ouvido do Todo-Poderoso, e o Senhor virá militar contra essas pessoas na forma de um guerreiro, utilizando tanto os poderes da natureza como os poderes celestiais para derrubar esses homens corruptos que estavam matando pessoas inocentes através da injustiça.
Então note que Tiago coloca uma palavra muito dura para essas pessoas que estavam corrompendo salários de pessoas miseráveis. Então no verso 4, irmãos, poderíamos dizer que há acusação e juízo. A acusação é roubo, fraude, opressão, tomar dinheiro dos pobres, submetendo essas pessoas a uma completa miséria. E o juízo é: isso não vai passar despercebido. Essa riqueza está gritando contra vocês, e essas orações já penetraram o ouvido do Deus Todo-Poderoso, e Ele virá lutar contra vocês como um guerreiro poderoso. Então, irmãos, volta ao ponto do início. Deus está falando com cristãos nominais. Ele não está falando com crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros não praticam esse tipo de coisa aqui. Mas eles eram cristãos nominais. A partir do verso 5, Tiago vai descrever a vida hedonista que esses homens estavam vivendo. Então o que nós vamos ter aqui no verso 5? Tiago vai mostrar o que esses homens estavam fazendo com o dinheiro que eles estavam tomando de uma forma corrupta. Então veja que ele introduz sempre com tendes. Então ele vai mostrando o modo como eles viviam, e no final ele vai apresentar o julgamento de Deus, que é um julgamento aterrorizante. Vocês vão ver comigo aí. Então vamos aqui frase por frase, tá? Como é que Tiago descreve a vida desses homens corruptos? Em primeiro lugar, a primeira frase do verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido regaladamente é um único verbo na língua grega, na língua que o Novo Testamento foi escrito. O significado desse verbo é macio. A ideia de viver em suavidade. Então o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo: esses homens ricos estavam roubando o dinheiro dos pobres para bancar um tipo de um conforto extravagante. Então eles tinham gostos muito caros, e eles precisavam de muito dinheiro para sustentar todo aquele luxo, e é por isso que eles estavam tomando o dinheiro desses trabalhadores quase que miseráveis. Irmãos, eu acho que nem precisava explicar isso, mas nós estamos vivendo uma época tão difícil, né, que a gente tem que estar se desculpando por tudo. Que fique claro que Deus não está condenando o conforto. Deus permite que o seu povo muitas vezes desfrute de algumas benesses dessa vida. O que Deus está condenando aqui é o luxo financiado com o dinheiro do pobre. Deus está condenando o luxo através de um dinheiro fraudado. Então Deus não está condenando lá o seu carro bonito, a sua casa confortável, seu ar-condicionado, sua cadeira do papai, seja lá o que for. Deus não está condenando isso. Mas Tiago está dizendo que eles viviam luxuosamente. Então eles viviam esbanjando, eles viviam numa forma de um exibicionismo, mostrando a vida, o luxo, o dinheiro, as pompas que eles tinham. E eles estavam fazendo isso com dinheiro de fraude. Quando Tiago diz que eles exerciam essa vida regaladamente sobre a terra, isso aqui é uma coisa importante, é para dizer que eles eram materialistas. É para dizer que o interesse desses homens se resumia a esse mundo. Eles não tinham nada de preocupação com a alma. Eles não tinham nenhum interesse em falar de ajuntar tesouros nos céus. Essas coisas eram completamente fora da realidade desses homens. Eles só estavam preocupados em continuar tomando dinheiro dos pobres para bancar o luxo que eles haviam estabelecido aqui na terra. Essa é a primeira acusação de Tiago. Vamos à segunda. Ainda no verso 5, segunda frase. Ele diz: tendes vivido nos prazeres. Novamente, irmãos, tende vivido nos prazeres é uma única palavra, é um único verbo na língua original. Esse verbo aqui aparece em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, para falar das viúvas que abandonaram o evangelho e estavam se entregando aos prazeres. Paulo diz lá que as viúvas que abandonaram o evangelho e se entregaram aos prazeres, elas pensam que estão vivas, mas na verdade elas estão mortas. Então ele fala: vocês têm vivido nos prazeres. Eu acho que uma palavra que nós temos na língua portuguesa que capta bem o que Tiago está dizendo aqui, é a palavra luxúria.
O termo luxúria é um termo bem amplo. O termo luxúria, ele é sinônimo de hedonismo, mas ele vai um pouco além, porque ele fala de um apetite insaciável por satisfazer todo e qualquer desejo, lícito e ilícito. Então, uma pessoa que vive para satisfazer todos os seus impulsos, que não consegue dizer não para si mesmo, nós poderíamos dizer que é uma pessoa que vive na luxúria. E uma das maldições da luxúria é justamente produzir um certo vício. Um vício em autocompensação. Em você sempre querer satisfazer a si mesmo. Então a luxúria faz com que você feche os olhos para as necessidades das outras pessoas, para o bem das outras pessoas, para a obra de Deus. A luxúria fecha os olhos para todos e esbugalha os olhos para a sua própria autossatisfação. É por isso que uma pessoa luxuriosa gasta dinheiro compulsivamente e isso acaba se tornando uma espécie de vício. Então Tiago está retratando os homens, esses homens aqui, dentro desses termos. Eles viviam na luxúria. Eles viviam apenas para o próprio prazer. Mesmo que isso custasse a morte de outras pessoas, mesmo que isso custasse as necessidades, mesmo que crianças não tivessem o que comer, mas se esses homens estavam satisfazendo todos os seus desejos, isso estava tudo bem. Então esse é o segundo pecado deles. E o terceiro, aqui a gente pode dizer que é o clímax, né? É o fundo do poço. Tiago diz assim: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O ponto aqui é, o que significa engordar o coração? Não é doença de Chagas, não, né? O que é engordar o coração? Tem dois sentidos para essa expressão. Primeiro é que quando ele fala de coração, ele está falando de desejos interiores. Então, engordar o coração seria uma pessoa que vive para satisfazer todos os desejos do seu interior. Então, engordar a alma satisfazendo seus próprios prazeres. Esse é o primeiro sentido. Mas aqui também tem um sentido de juízo. Tiago está dizendo, irmãos, que eles estavam sendo preparados para a morte. Engordado o coração. Quem já criou uma galinha, um boi, um carneiro, um porco, deve saber por que você engorda esse tipo de animal. Você engorda para quê? Ninguém engorda uma galinha para dizer, que bonitinha, está tão nutrida, né? Você vai engordando ela e fazendo assim, vamos nos ver mais para frente. Não é? Então, engordar o coração é preparar para a matança. E essa é uma minúcia importante aqui de Tiago. Tiago está dizendo mais ou menos assim: essa sensação que vocês têm, que vocês podem pecar à vontade, que vocês podem continuar tomando o dinheiro do pobre, vivendo para sustentar o luxo de vocês, essa sensação de que vocês podem viver todos os prazeres que desejar e sem nada acontecer, não é sinal de que Deus não está vendo. É sinal que vocês ainda não engordaram o suficiente. Vocês ainda não estão prontos para ser abatidos. Então Tiago aqui, irmãos, embutido aqui, está trazendo uma palavra de juízo. Esse silêncio divino, na verdade, é a preparação para o abate. A espada do juízo de Deus já está no pescoço de vocês e vocês não estão percebendo. Mas o juízo está chegando. Nós temos uma descrição desse dia do juízo em Apocalipse capítulo 19. Eu queria olhar com vocês lá, deixa aí Tiago marcado. Mas a gente poderia dizer que o ponto alto do que Tiago está dizendo vai acontecer em Apocalipse capítulo 19. O que é que nós temos em Apocalipse 19, irmãos? Nós temos uma descrição da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 19 apresenta Jesus Cristo como sendo um guerreiro, que tem uma espada que sai da boca, e ele sai destruindo os exércitos desse mundo com a espada que sai da sua própria boca. E aí quando você chega no verso 17, veja a descrição que João faz
desse evento que está guardado para o futuro, ele ainda vai acontecer. Ele diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Então aqui nós temos uma descrição profética, meus irmãos, daquilo que Tiago está falando lá na epístola dele. Que Jesus Cristo um dia vai assumir a posição de um guerreiro. Que hoje Jesus Cristo é como o cordeiro que está chamando as pessoas a se arrepender e crer nos seus pecados e receber a vida eterna. Mas um dia esse discurso vai mudar. Um dia o cordeiro vai assumir a postura de um leão. E ele vai vir a esse mundo de uma forma aterrorizadora. E ele vai destruir as pessoas, ele vai destruir a humanidade. A Bíblia fala que nesse dia o sangue chegará na altura dos freios dos cavalos. E o anjo vai convidar as aves dos céus a comerem carnes humanas apodrecidas no campo de batalha do Armagedon. Então é isso que nós temos aqui. Esse será o grande banquete de Deus. E Tiago, irmãos, está evocando essa ideia para mostrar para esses homens a loucura que eles estavam cometendo, ao achar que eles poderiam continuar pecando, e pelo fato de eles não terem nenhuma punição imediata, se iludirem de que Deus não estava vendo e que isso não haveria um dia de acerto de contas. É por isso que ele diz: na verdade vocês estão sendo engordados. O dia do abate vai chegar. Volte para Tiago. Verso 6. Mais uma acusação que ele faz. Ele diz assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Primeira pergunta é: quem é o justo aqui? O justo aqui são os cristãos pobres. Vocês vão ver inclusive que a partir do versículo 7, Tiago volta a sua atenção para falar com esses cristãos pobres que estavam sendo oprimidos por esses cristãos nominais ricos. Então o justo aqui é o pobre. E a pergunta é: como é que eles condenavam e matavam o justo? Eles faziam, por exemplo, indo a tribunais corruptos para fugir do pagamento de dívidas. A gente pode ver isso no capítulo 2, verso 6 de Tiago. Ele faz uma referência a isso, dizendo que esses homens ricos, imorais, hedonistas, corruptos, fraudadores, eles falam, sobre eles é dito assim no verso 6 do capítulo 2: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Então esses homens, quando os cristãos pobres procuravam os tribunais para tentar receber o dinheiro que estava sendo fraudado deles, esses homens ricos corrompiam juízes. E eles conseguiam um ganho de causa. Então Tiago está falando disso aqui. Então, fazer uma coisa dessa, irmãos, equivalia a matar o justo. Já que aquele jornaleiro dependia daquele único salário para alimentar a sua família, reter aquele salário era colocar uma pessoa numa situação de risco de morte. Então esse era o primeiro sentido em que eles estavam matando e condenando o justo. Mas não se tratava apenas disso, irmãos. Esses homens aqui faziam isso literalmente mesmo. Esses homens, eles matavam com as suas próprias mãos aqueles que estavam lá nas suas portas exigindo o pagamento dos seus dinheiros atrasados. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui Tiago, ele está fazendo um eco da postura de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era o justo, que foi condenado e morto, e que não ofereceu resistência. Então Tiago está falando que esses cristãos pobres, eles agiam como Jesus.
Eles estavam aceitando aquela condição de serem condenados, de serem mortos, sem oferecer algum tipo de resistência. Então, ao mesmo tempo em que Tiago está mostrando a grandeza dos cristãos, que confiavam que Deus seria o juiz que iria julgar a causa deles, do outro lado, Tiago está mostrando a vileza desses homens ricos, que era justamente atacar com todas as forças uma pessoa que não podia se defender. Então, meus irmãos, na progressão da história desses ricos judeus, que não passavam de cristãos nominais, nós temos roubo, luxúria, vício, hedonismo, e o último capítulo é assassinato. Esse roteiro, ele continua acontecendo hoje. Esse roteiro faz parte da constituição do ser humano caído, que não tem o Espírito Santo no coração. Roubo, prazer, vício, hedonismo, e se necessário for, até tirar a vida para manter todas essas coisas. Então Tiago está fazendo uma descrição do que é a natureza humana sem Deus. A ironia triste dessa história é que esses homens não percebiam que por detrás da vida de luxo e de excessos deles estava a espada do juízo de Deus, que em breve iria alcançá-los. E eles, pensando que estavam aproveitando a vida, na verdade eles estavam desperdiçando ela. Essa é a ironia que nós temos na história. Pois bem, irmãos, exposto o texto, eu quero passar aqui para algumas considerações, para a gente ir fazendo algumas amarrações no texto, para depois a gente orar. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que ainda não entregou a vida a Jesus, ou a você que é um cristão nominal. Nós vimos aqui o que é um cristão nominal. Um cristão nominal é quem vive para os prazeres. Um cristão nominal é quem vive para o dinheiro. Um cristão nominal é aquela pessoa que usa toda a sua energia, toda a sua força para satisfazer as luxúrias do corpo e da alma. Então, esse texto aqui foi escrito para você. Essa palavra aqui foi escrita para pessoas na sua condição. E o que esse texto tem a dizer para crentes nominais, cristãos nominais? É que o dia da matança vai chegar. Esse dia já está registrado no livro de Deus, e ele é certo, nada vai alterar o dia do acerto de contas. Você não pode se enganar a esse respeito. E sabe por que é importante esse tipo de afirmação? Porque um dos poderes que o prazer, o hedonismo, a luxúria faz dentro da gente é gerar uma espécie de um entorpecimento dos sentidos. Em outras palavras, você vive aquela vida, sempre fazendo as mesmas coisas, sempre seguindo os desejos do seu coração, e cada dia parece que você está melhor, que você está mais satisfeito, e você já vem vivendo assim há anos e anos, e nada acontece de juízo. Então isso produz um tipo de um torpor na sua alma, em que você acha que você vai poder viver a sua vida assim, nunca prestar contas. Mas esse é o engano do pecado. Esse é o engano, é o engodo da maldade. Nós vimos aqui que esse silêncio de Deus é simplesmente a calmaria antes da tempestade. Esse silêncio de Deus é apenas o sinal de que o seu coração ainda não foi suficientemente engordado, mas que quando isso chegar, a espada do juízo de Deus vai te alcançar. Então esse texto foi escrito para você. E só há uma saída para você escapar desse juízo vindouro. E eu oro a Deus para que você acolha ela hoje. Há um homem que foi abatido no lugar dos pecadores. Há um homem que foi condenado e morto e não ofereceu resistência. Jesus Cristo de Nazaré. E ele naquela cruz recebeu toda a ira de Deus para que pecadores como eu e você tenhamos vida. A única saída para você é ir até Jesus Cristo
receber perdão de Deus, se arrepender dos seus pecados, receber o dom da vida eterna. A partir do momento que você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, tiver um encontro transformador, real, que vai além de você frequentar uma igreja, de você se abster de pecados terríveis, mas um encontro em que você vai ter uma comunhão verdadeira com Jesus, a partir desse dia, o Espírito Santo vai habitar o seu coração e Deus vai arrancar essa luxúria de uma vez por todas da sua história. O caminho para você é a conversão. Eu falo isso com tristeza, irmãos. A igreja de Deus hoje está repleta de cristãos nominais. De pessoas que estão confortavelmente sentados nos bancos das igrejas. Que procuram levar até uma vida correta, uma vida moral. Mas elas nunca tiveram um relacionamento com Jesus Cristo. Elas nunca tiveram um encontro transformador. Elas não vivem para o Senhor. Elas não estão buscando a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Essas pessoas são cristãos nominais. Eles são iludidos. Eles pensam que estão, porque por estarem no meio do povo de Deus, isso vai livrá-los do juízo vindouro, mas não vai. Então acorde, desperte hoje, vá até Jesus Cristo em arrependimento e fé, antes que seja tarde demais. Meus irmãos, embora esse texto tenha sido escrito para descrentes, conforme falamos, há lições preciosas aqui para quem é do povo de Deus, para quem faz parte da família da fé. Umas lições simples e óbvias. A primeira delas, talvez a mais direta, é que você nunca deve reter aquilo que não lhe pertence. Você nunca deve fazer isso. Desde o pagamento de alguém que te prestou um serviço, passando por alguém que achou dinheiro na rua, ou a posse de objetos que um dia você emprestou. Não tome como seu aquilo que não lhe pertence. Não tome. Isso é a mentalidade do ímpio. Né? Enquanto eu estava considerando isso, eu orei pelos irmãos que estão com meus livros há mais de um ano e não devolvem. Senhor, não deixe o coração deles engordar. Senhor, poupa a garganta deles da espada do Senhor. Dê arrependimento para que eles devolvam meus livros e eu seja restituído. Que os meus livros não clamem por justiça na biblioteca desses irmãos. Né? Orei muito por vocês essa semana, viu? Mas, irmãos, brincadeiras à parte, esse é o caráter do descrente, nós vimos aqui. Reter o que não é seu é a mentalidade do ímpio. O povo de Deus vive o contrário disso. O caráter do cidadão do reino não é reter, o caráter do cidadão do reino é doar. 2 Coríntios 8:9, e conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela pobreza dele vos tornasseis ricos. Esse é o caráter de quem é do reino de Deus. Então, se você, de alguma maneira, direta, indiretamente, tem se apropriado daquilo que não te pertence, arrependa. Esse não é o caráter do povo de Deus. O povo de Deus não retém, o povo de Deus doa. Segundo lugar, esse texto também aponta, irmãos, para a sutileza de Mamon. Mamon é um sujeito sutil. Né? Vocês lembram que Mamon foi o título que Jesus deu para designar aquelas pessoas que adoram o dinheiro. Jesus retratou o amor ao dinheiro como se fosse uma divindade. E ele chamou de Mamon, que era um deus ali da região norte de Jerusalém, onde estava a terra de Tiro e Sidom. Mamon é um dos mais discretos dos ídolos que nós carregamos. Sabe por quê? Porque Mamon não quer exclusividade, ele não exige exclusividade de você. Mamon se dá muito bem com você frequentando uma igreja, ele não fica ressentido de você vir ao culto, de você entoar canções, de você ter atividades cristãs, de você ter uma vida moral. Mamon não se ressente dessas coisas. Mamon pode existir confortavelmente no povo de Deus, no meio de uma casca cristã. Ele não tem nenhum problema com isso. E é por isso que ele é perigoso.
Por isso que ele é perigoso. Jesus já havia alertado isso, parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Jesus fala de pessoas que foram plantadas e que a árvore começou a crescer, mas os espinhos sufocam essa árvore. E depois que ele vai explicar a parábola, ele diz que os espinhos são as riquezas do mundo e a própria fascinação das riquezas que acabam sufocando a palavra. Então você está lá, mas você é sufocado. Então o mamon é discreto. Mamon se esconde por detrás de causas nobres, como por exemplo, trabalho duro, disciplina, obstinação. Imagina uma pessoa dizendo assim: não, eu não sou escravo dos bens, eu sou apenas alguém esforçado. Ou dizendo: não, eu não sou escravo do dinheiro, eu sou apenas uma pessoa prudente que estou procurando o melhor para minha família. Não estou dizendo que pessoas prudentes, pessoas que cuidam da sua família, são adoradores de mamon. Eu só estou dizendo que mamon é sutil e que muitas vezes ele se esconde por detrás desses propósitos elevados. E é por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que colocar o seu joelho no chão e pedir discernimento espiritual. Esse seu desejo por adquirir mais, essa sua ambição, esse seu desejo por ter mais conforto, o que é que está por detrás disso? Eu não posso responder isso por você. Mas você pode colocar o seu joelho e clamar por discernimento espiritual. Senhor, sonda o meu coração. Me ajude a ser honesto na minha autoavaliação. De repente você pode estar acolhendo mamon numa parte escondida lá do seu coração e mal está percebendo isso. Então veja que esse texto nos alerta para esse perigo. Terceiro lugar, queria lembrá-los que o hedonismo deforma a alma. Com hedonismo, eu já disse, eu quero dizer uma vida que é orientada para o prazer. O hedonismo normalmente traz consigo o materialismo e o consumismo. Lá no Antigo Testamento, o homem mais sábio do mundo, uma vez se meteu no empreendimento hedonista. Você pode ler depois lá Eclesiastes capítulo 2, e você vai ver o que é um empreendimento hedonista. Ele fala de prazeres sensoriais, ele fala de construções maravilhosas, agricultura, pecuária, servos, tesouros, cantores, e ele termina dizendo mulheres e mulheres. E qual foi o saldo dessa construção hedonista da vida de Salomão? Ele diz: o saldo foi fumaça, vaidade, tudo sem proveito. Então o hedonismo, irmãos, continua cercando o nosso coração. Nós devemos ter cuidado com ele. Às vezes ele se disfarça por detrás de conceitos como, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho duro, eu mereço desfrutar, eu tenho o direito de ser feliz. Mas sabe qual é o problema do hedonismo? É que ele nunca satisfaz você. O hedonismo produz, irmãos, um apetite que é impossível de ser saciado. É por isso que ele é terrível. Ele rouba a possibilidade dos prazeres mais profundos em Deus. A morte do hedonismo acontece quando cultivamos o contentamento. Então lembre-se disso. Mate o hedonismo com o contentamento. E por último, irmãos, eu quero lembrá-los que uma forma de você combater a mentalidade materialista, consumista da nossa geração, é através da autonegação, de você morrer para si. Então eu quero falar um pouco disso para a gente encerrar, mas eu quero falar isso a partir de uma fábula que eu escutei quando era criança, da boca da minha avó, que vocês devem ter escutado também, a fábula de João e Maria. Conhecem João e Maria? Quem não conhece não teve infância, né? Tem que voltar lá. Eu tenho me interessado pela leitura de fábulas, estava comentando com a mocidade ontem, porque as fábulas, embora tenham um quê infantil, elas se eternizaram na história porque elas trazem descrições da natureza humana, elas alertam para perigos de escolhas erradas e indicam certas virtudes que nós devemos cultivar. É por isso que fábulas são importantes. Eu me interessei por fábulas, graças à influência do querido irmão Jarbas, que me presenteou com o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Se você não leu, fica aí recomendada a leitura, que é um livro maravilhoso. Bem, eu vou falar para vocês da versão que eu ouvi da minha avó, tem variações da versão. Mas são dois irmãos que estão perdidos numa floresta cheia de carestia, e eles estão com fome.
Então eles encontram uma maravilhosa casa de doces. Que oferta maravilhosa para duas crianças que estão perdidas na floresta passando fome. E eles imediatamente se lançam e começam a devorar a casa. O problema é que lá dentro tem uma bruxa. E essa bruxa captura os dois irmãos e os prende em um forno. E ela quer devorá-los, mas eles são muito magrinhos. Então a bruxa começa a alimentá-los com doces, para que eles sejam engordados até chegar ao ponto do abate, para usar aqui a linguagem de Tiago. Mas o João tem uma ideia maravilhosa. Ele arranca o rabo de uma lagartixa. E toda vez que a bruxa vem pedir para ele mostrar o dedinho, para ver se o dedinho dele está gordinho, ele mostra o rabo da lagartixa. E aquilo vai dando certo. E ele continua recebendo doces maravilhosos e mostrando o rabo da lagartixa. Mas chegou o dia em que eles perderam o rabo da lagartixa. E aí, quando a bruxa pediu para ele passar o dedo pela fenda, para que ela visse o dedinho gordinho dele, o dedinho gordinho dele nem conseguiu passar. Tão maravilhoso, tão rechonchudo estava esse rapaz. Então, irmãos, novamente, por que fábulas como essas se eternizaram? Essas fábulas, elas fazem parte da imagem de Deus no ser humano e trazem conceitos importantes a respeito da natureza humana. Então, primeiro, é que prazeres apetitosos aparecem em dias de carestia. Então, dias de carestia financeira, dias de carestia emocional, dias de carestia espiritual, normalmente vai aparecer uma casinha para você, maravilhosa, que parece que vai resolver todos os seus conflitos. E você pode ir lá, se lançar sobre eles, você vai satisfazer imediatamente aquele seu desejo, mas o problema é que, embora esses prazeres sejam deliciosos, eles cobram seu preço. Na verdade, poderíamos dizer mais do que isso, esses prazeres, eles já trazem embutidos em si mesmo a sua própria destruição, que é figurado na bruxa da historinha deles. E nós muitas vezes tentamos dissimular esse nosso contato promíscuo com os prazeres. Nós pegamos lá o nosso rabinho de lagartixa e ficamos mostrando para nós mesmos, para mostrar que nós nos tornamos assim, pessoas tão dependentes deles assim. Mas o fato é que você pode continuar mostrando o seu rabinho de lagartixa por um tempo, mas vai chegar um dia em que todas as coisas serão expostas. Então, qual é a solução para o hedonismo? É a autonegação. Então, para empregar aqui a historinha é uma casa de doces, no meio de uma floresta, no nada, eu com tanta fome, olha, estou fora. Isso não tem coisa boa. Nós precisamos, irmãos, fortalecer o hábito de dizer não para nós mesmos. Nós precisamos fortalecer na nossa alma esse hábito de dizermos não para nós e sim para Deus. Você precisa aprender a repreender a si mesmo. Você precisa aprender a estabelecer limites bíblicos para os seus desejos. Você precisa aprender a frear os seus prazeres. Você não pode acolher tudo aquilo que a sua alma quer. Você não pode se lançar a qualquer empreendimento de prazer que é colocado diante do seu rosto. Porque se você fizer isso, aquilo que você está consumindo agora, um dia vai se voltar contra você. Você vai deixar de ser senhor para ser escravo. Então a solução é autocontrole. É autonegação. É dizer sim para o Senhor. Se você fizer isso, você vai ser protegido. Eu creio, meus irmãos, que algo que sintetiza muito bem tudo que Tiago falou aqui para nós, é que se nós queremos ser pessoas verdadeiramente ricas, nós temos que usar todos os recursos que Deus nos deu para investir na eternidade. Você é casado? Use o seu casamento para investir na eternidade. Você tem filhos? Use a convivência com seus filhos para investir na eternidade. Você é uma pessoa que está bem empregada? Use o seu trabalho para produzir tesouros para a eternidade. Você está sem filhos? Você está solteiro? Use o estado que você está nesse momento para se tornar cada vez mais herdeiro da eternidade. Porque, irmãos, somente no reino de Deus é que nós seremos verdadeira e eternamente ricos. Então é assim que o povo de Deus vive. Então que o Senhor nos abençoe, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração, e que nós usemos, irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, para vivermos uma vida de riqueza nesse mundo, para a glória do Senhor.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, nesse dia. Nós glorificamos a Ti, reconhecendo a Tua grandeza e confessando, Senhor, a Ti o nosso pecado. Por vezes somos pessoas avarentas, pessoas que só pensam em dinheiro, em conforto, em riquezas. Nós pedimos perdão, Senhor, por essa mentalidade hedonista que tem contaminado a nossa alma, que tem nos escravizado e em muitos casos produzido até mesmo destruição. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê contentamento. Nós oramos para que o Senhor nos dê simplicidade. Nós oramos, Senhor, para que Tu nos ajude, nos dê poder para aprendermos a dizer não para nós mesmos e sim para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê domínio próprio, autocontrole. Que o Senhor não permita que nós nos lancemos irresponsavelmente diante de qualquer proposta de prazer daquelas que são condenadas na Tua palavra. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas todo domingo e que são cristãos nominais, que nunca tiveram um encontro verdadeiro contigo. Eu oro para que o Senhor as convença do pecado. Eu oro para que o Senhor destrone Mamon da vida dessas pessoas e assente Jesus Cristo de Nazaré como Senhor da vida e Rei dessas pessoas. Eu oro para que elas sejam salvas, para que elas sejam contadas como Teu povo. Eu oro, Senhor, também para que nós, aqui enquanto estamos nesse mundo, utilizemos todos os recursos que o Senhor nos deu, recursos financeiros, recursos relacionais, recursos de inteligência, que nós utilizemos todos os bens que o Senhor nos deu para acumular tesouros no céu. Nos ajude a viver assim para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.